Yeah, we are in the place to be. Fala galera, estamos começando aqui o TrouxaCast, o terceiro episódio, e a gente ainda tá aqui, hein? A gente continua fazendo esse programa pro nosso público de 3 pessoas. E estou aqui acompanhado do senhor Ricas. Fala aí, Ricas. E aí, galera, aqui é o Ricas e o Bruce Willis está morto. E também estamos aqui acompanhado do Matheus, que é mais conhecido como Vô. E aí, galerinha, fala galerinha do time do Barrabás, beleza? E vamos começar o programa de hoje. Então galera, vamos começar aqui o nosso quadro, o quadro Papo Reto, onde a gente traz alguns assuntos e manda um papo reto sobre eles, o que a gente acha, né? E no quadro hoje a gente vai trazer 2 assuntos diferentes. O primeiro que a gente vai debater aqui é spoiler. Então a gente vai falar um pouco sobre o que a gente acha dos spoilers, o que é spoiler. E vamos começar aqui então. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que é um spoiler pra vocês. Bom, pra mim, spoiler é qualquer atitude de um ser filho de uma puta que gosta de estragar prazer alheio. A pessoa que dá spoiler, cara, ela não tem alma, cara. É uma pessoa totalmente sem coração que devia ser condenada a ficar afastada do convívio em sociedade. É uma pessoa que não sabe viver em sociedade. É isso que eu acho. É um verdadeiro mau caráter, né, Ricas? Total. É um desgraçado. Eu acho que quem mais dá spoiler é a pessoa que não vai conseguir ir no cinema na estreia, tá ligado? Ou na semana, e aí ela vê um spoiler e ela quer estragar, tipo, olhar na sua cara a felicidade do seu rosto e estragar. Então, mas qual que é o prazer que isso dá? Não, mas qual a satisfação que isso dá pra você? Demônio, né? O cara que dá spoiler, ele faz questão de comprar o ingresso com 2 meses de antecedência, se possível, pra ir na pré-estreia meia-noite, e aí 2 horas da manhã já tem mensagem dele nos grupos dando spoiler do filme. Não, e agora também com essas coisas de internet e tal, agora como foi no caso dos Vingadores, né, os spoilers começam antes do filme ser lançado, e os caras estão elaborando mais, os caras fizeram um gif que aparecia a Juju Salimene vestida de Mulher Maravilha, aí você dava play no GIF, cortava o GIF e aparecia um spoiler foda do Ultimato, assim. Exatamente. Cara, e legal que isso vai te deixando com medo, tá ligado? Porque você fica com medo, tudo é uma armadilha na rede social de ser spoiler do filme. Nossa, eu fiquei umas 2 semanas me cagando de clicar em qualquer coisa, de ver qualquer coisa em grupo, parece que pra não tomar spoiler. Não, e esse spoiler aí da Juju Salimene foi no dia que o Ricas foi assistir o filme na pré-estreia, né? Não, eu tava no shopping já, esperando pra ver o filme. E do nada aparece assim, mano, um spoiler. Claro que aí aquele, não vou clicar. claro que aquele spoiler era pra taradão, né? Então quem clicou, tio né? tarado. Quando acabou o filme, quando eu saí do cinema, eu cliquei lá no GIF pra ver qual é que era. Mano, eu ia ficar muito puto se eu tivesse visto aqui spoiler, cara. Eu ia ficar muito puto, cara. Entendi. Mas a sua intenção no começo era fazer o quê vendo o GIF? E aqui, não, e assim, eu vou fazer. E a bunda da Juju, né? Tudo bem. Mas assim, Exatamente. Eu vou fazer uma denúncia aqui. Porque pior do que cara que dá spoiler é cara que quer ficar zoando de dar spoiler e dar spoiler, né, senhor Gleison? Quem? Você. Ah, mas não, é que assim. Eu tenho uma denúncia aqui pra fazer. Quando saiu o episódio 7 do Star Wars, né? Eu tava também na maior angústia como eu tava. Você ainda lembra disso, cara? Ele guardou rancor. Porque ficou marcado. Eu guardei no meu saquinho de rancor. Você vai vendo, Matheus. Isso, gente, ele nunca vai esquecer isso. Conta a história aí, conta. Vai vendo. No dia da estreia, eu tava lá na firma, lá, todo agoniado. O dia não passava, puta, fugindo de notícias de internet. Aí o Gleison vai embora e fala: Ô, Ricardo, o Han Solo vai morrer, hein? E tipo, foi embora. Eu falei: foda-se, né? Aí o Han Solo morre, mano. E esse desgraçado, ele não viu nada, ele chutou. Spoiler de chute, né? Não, foi uma teoria que eu cheguei na conclusão da teoria, né? Por causa das histórias que já teve nos outros episódios. E aí, o Ricas não quis ouvir minha teoria. Eu falei: ô Ricas, eu tenho uma teoria pra esse episódio. Ele: não quero ouvir, eu não quero saber, não sei o quê. Aí ele falou beleza. Mesmo assim, tomou raiva, cara. Aí eu falei: beleza. Aí no final do dia eu falei:
ô Ricas, Han Solo vai morrer, hein? E aí morreu. E aí ele morreu. Eu só não fiquei Gente, mais então puto. você se porque- enquadra nesses caras que se antecipam pra dar spoiler, velho. Eu só não fiquei mais puto porque ele falou, eu sei que ele foi no chute. Não foi no chute, Só foi por uma isso. análise. Ô, Rica, assim, eu acho que você, como você já assistiu Os Vingadores e o Gleison não, você podia retribuir esse favor aí, cara. Eu Então, só mas não acho que adianta, tem que ser por uma coisa que ele gosta, que ele não gosta tanto assim de Vingadores. E se eu contar um spoiler não pra ele gosta aqui, ele não. É. Ele vai falar, legal, né? Nossa, aí galera, viu que quem escuta nosso podcast, o Gleison não gosta, ele odeia os Vingadores, ele odeia a Marvel. Então, Não fique à mais vontade do pra que achar eu na rede odeio social. Star Wars. E ainda, além de ele não gostar de Star Wars, ele ainda faz questão de estragar o prazer de quem gosta. Não, primeiro. que legal. Primeiro que eu não é que eu não goste de Star Wars, eu só acho que Star Wars é super valorizado, só isso. Vamos mudar de assunto? Mas Esse o tema do é negócio? uma boa franquia, entendeu? Mas eu acho que só Não, mas é super agora, ó, valorizado. Ainda não falando de Star Wars, pra você ver como um spoiler não é uma coisa millennial, não é uma coisa recente, é uma coisa bem antiga. Na época do lançamento do episódio 5, foi Império Contra-Ataca, né? É o famoso filme que tem a revelação lá do Luke, eu sou o seu pai. Uhum. Né? Isso não é spoiler, tá? Depois a gente já vai discutir qual que é o prazo de spoiler, mas pelo amor de Deus, o filme tem quase 40 anos já. Mas aí, como que foi feita a gravação? O Império Contra-Ataca. Já ouviu falar Star Wars, ô Matheus? Cara, já ouvi falar já. Não. Como que funcionava? O cara que se vestia de Darth Vader não era o cara que fazia a voz do Darth Vader, né? Era o cara que se vestia de Darth Vader, era um ator lá que tinha sido halterofilista, tal, o cara era grandão e tal. E ele só falava as falas, mas depois o James Earl Jones, que era o cara que fazia a voz do Darth Vader, gravava por cima. Então na cena onde o Darth Vader revela que é o pai do Luke Skywalker, no momento da gravação, o cara que tava vestido de Darth Vader, ele recebeu outro roteiro, que ele falava que o Obi-Wan matou o seu pai. E aí o Luke gritava, não! Só depois que foi a gravação por cima que o cara falou, Luke, eu sou o seu pai, alguma coisa assim. Então, Pra não ó, rolar spoiler. Só pra não rolar spoiler, tá ligado? foi Então que eu estou falando. Provavelmente deve ter sido um dos primeiros quebras de algum produtor de cinema que algum produtor de cinema fez pra não vazar o final ou a coisa-chave do filme. Então, porque fora isso eu não sei, né? Cara, eu não sabia disso, muito legal. É porque era um plot isso, né? Era pra Era um ser puta plot twist, a revelação, revelação, tal. cabeças. Então se vazasse ia estragar completamente o plot do filme, né? Exatamente. Mas assim, mas vamos discutir spoiler, né? Quando Jesus falou pros apóstolos que ia morrer e retornar no terceiro dia, foi um spoiler? Ó, eu acredito que foi um spoiler. Os caras, tipo, e aí, mas... Porra, mano, como assim você pega e me dá Porra, um Jesus! spoiler desse, Jesus? Porra, Caralho, Magrão, mano. já contou o final, pô? Já tá Não, contando, cara, eu acho que velho. assim, eu acho que Judas foi obrigado a assumir esse papel. Ele falou assim, cara, tipo, alguém vai ter que fazer isso, entendeu? E ninguém tava fazendo, ele falou, vai ser eu. Aí teve que ser. Não, mas o Judas foi o que entregou, não foi o que contou o final. Não, cara, eu tô falando assim, o Jesus falou que alguém ia trair. E ninguém tava traindo até então. Eu acho que Judas ele deu um viu e falou, spoiler também de que alguém ia trair ele, né? É verdade. Aí, É verdade. exatamente. Judas olhou assim e falou, caralho, ninguém tá traindo, mano. Cara, eu vou ter que Os fazer hater- esse... Ó, não, Por isso que não, vamos por isso que mudar, os ó, hater- vamos mudar a imagem de Judas nesse momento. Sabe por isso quê? que- Jesus Isso, foi vamos lá... acabar com o podcast. Ó, Jesus foi lá... Juiz. Jesus foi lá e deu um spoiler de que alguém ia trair ele, certo? Judas, como um apóstolo mais fiel, ele falou, cara, se ninguém trair ele, o cara vai pagar de mentiroso. É verdade, eu vou mostrar isso. Nosso Messias vai pagar de mentiroso. Aí ele É foi verdade. obrigado a trair. E aí pra os haters da época tiveram a chance de absolver Jesus, mas por conta de Jesus ter dado spoiler, eles condenaram Jesus e absolveram Barrabás. É, É isso aí, galera. Essa é a rádio religiosa da sua região. exato. Os caras Você falaram sabe assim, ó. que- Ó, esse aqui é Barrabás. Barrabás, ele estuprou a sua mãe, ele matou, ele matou ele- seu cachorro. Ele roubou TV a cabo. Ele roubou Ele TV roubou a TV a cabo, mas Jesus deu um spoiler. Aí os caras. Aí você sabe como o hater é, né? Aí o Exatamente. hater pegou o bico, Hater já não perdoa, daí já era. Você sabe que o seu Flávio vai dar bronca em nós, né? Depois desse. Exatamente, com certeza. O Edgar também. Todos os cristãos que estão vendo nesse momento vão colocar dislike no nosso vídeo lá. Acabamos de perder um ouvinte fiel, o seu Flávio. Seu Um Flávio só nunca mais vai ouvir a gente agora. Eu só quero recapitular que a gente refez a história, né?
da salvação de Cristo e jogou Barrabás como uma pessoa melhor. Mas tudo bem. Não, vamos- jogou Judas como uma pessoa melhor. E Barrabás também, né, mano? Então, Não, mas a Olha esse nome. Barrabás. Como que é o nome desse cara? Barrabás. Barrabás, sei lá. Barrabás. Mas voltando agora ao tema do spoiler, é engraçado, né? Porque você vê que tem vocês já perceberam que tem um prazo de tolerância diferente pra filme e série. Porque filme, o pessoal fala, não pode dar spoiler. Tipo, a galera se condena quem dá spoiler, tipo, um mês durante o lançamento do filme, né? É, eu acho que Agora- Também. eles reclamam Agora quanto o filme tá no cinema, normalmente, né? Normalmente. Agora, série é tempo real. Tipo, começou a série, começou o episódio e tá liberado spoiler. É, velho, olha o hype agora do Game of impressionante. Thrones, né? Então, eu não assisto Game of Thrones, mas é impressionante. Que hora que começa o episódio? 10 horas da noite? Acho que é umas 10, não é, É 10 Matheus? horas. 10 horas. É 10 horas. 10 horas? Se você abrir rede social, Mano, se você abrir a rede abre o social, Twitter 10 e 10. 10 Nossa. e 10, já vai ter 15 mil memes sobre o episódio da Vai noite. ter É impressionante. GIF, vai ter. Porque a série não tem 400 mil coisas. impacto, né, cara? Então, é engraçado, porque spoiler de filme você não pode dar. Agora de série, É, spoiler, dar spoiler vontade. de filme Game of dura. Thrones é muito mais- Spoiler de filme dura pelo menos o tempo que o filme tá no cinema, né? Então, Agora, naquele se período você que o não filme tá no pagou- cinema, você não pode falar. Agora, agora série, você não pagou aquele R$ 80 a mais pra você ter HBO por um mês. você se Isso deu fodeu. uma- É. Porque se você for querer assistir na internet, só vai ficar disponível no dia seguinte, né? E qual que vocês consideram, né? Acho que o Gleison ia perguntar isso aí, já tinha falado o prazo. Isso. Pra Qual que, ter- qual que vocês acham a data limite, assim, de um spoiler, por exemplo? Eu- O Ricas aí falou um exemplo claro, eu acho, é o Darth Vader revelando, né, que era pai do Luke. Porque o filme é de quando, Ricas? 70, né? 70, 80? Não, o Império Contra-Ataca acho que é de 79, alguma coisa assim, porque o primeiro filme é de 77. Mano, quem que escolheu Barrabás ao invés de Jesus? Foi os hebreus ou os judeus? Foi os judeus, não foram? Não sei. Olha, a gente dando informação errada da Bíblia aqui. O seu Flávio Então. vai xingar a gente. Peraí, pessoal, E peraí. o tio Ed vai proibir a gente de entrar no céu. Eu vou, Verdade, o Edgar também. vou pedir um tempinho pra fazer um merchan aí. Você gosta de chocolate? Você curte chocolate crocante? Barrabás, a barrinha mais escolhida pelos... Nossa. Obrigado, pessoal. Gleison, você tá ligado que ele ficou pensando nisso esse tempo todo. Aí ele pensou numa piada, ele trouxe o assunto de volta pra poder fazer a piada. Você viu, né? Você viu que a minha estratégia de perguntar quem foi, né? O Império Contra-Ataque é de 1980. Só pra. Então vá, 1980, certo? Aí eu, nascido em 1990, 10 anos depois do filme, certo? Então, mas eu. Não, tenho calma, certeza. deixa eu chegar numa conclusão aqui. Eu nasci em 1990, certo? Tá. Aí eu fui começar a assistir filmes depois dos 10 anos de idade, vai, com 12 anos pelo menos. Eu fui começar Em a 2000 assistir já. filme e absorver. 2000, 2002. Entre 2000 e 2002 eu fui começar a ver filmes. E eu não tinha como, cara. Eu já tinha recebido esse spoiler do Darth Vader umas 50 mil vezes na escola, em qualquer lugar, esse né? filme, isso que eu ia falar, esses filmes de culto que são marcos da cultura pop, depois que passa alguns anos, vira tipo conhecimento popular, default, assim, sabe? Tipo, é que nem você saber que Pelé é o rei do futebol. Você já nasce sabendo, assim. Você sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, que Pelé é o rei do futebol e que o Luke é filho do Darth Vader. É tipo, São configuração default já. as informações padrões, quando você começa a entender qual é a sua língua, a falar a sua língua, o pessoal já então. fala isso pra você, né? Já falo isso pra vocês, você já sabe. Cara, Mas aí, Sabe que o Gleison tocou num assunto muito importante. Vocês conseguem lembrar, tipo, o primeiro filme que vocês assistiram na vida? não faço nem ideia. Eu lembro de filmes clássicos que eu fui ver na minha infância. Tipo, Lua de Cristal da Xuxa. Nossa, eu Não, ó, assisti. Ricas, pelo amor de Deus. esse se filme você eu for sou- pensar, os primeiros filmes que eu assisti na minha vida vai ser um dos filmes do Sessão da Tarde, velho. Crocodilo um Dundee. Tira da Pesada, com Crocodilo Dundee. Gleison, É. recalcula comigo. Lua de Cristal lançou quando eu era criança, o Ricas já era adolescente. O Ricas só assistiu Lua de Não, eu era Cristal. criança. Era Não, o cara. Sérgio Malandro Príncipe. É. Então, Era sensacional. O Príncipe Malandro. E vocês sabiam, vocês que Ó, não são esse tão novos, Tainá. vocês vão saber disso. Vocês sabiam que futebol, no final da década de 80, no começo da década de 90, tinha spoiler de futebol? spoiler? Como que é da spoiler de futebol? Ah, porque Porque olha o seguinte. não era televisionado, né? Não, então, é que assim,
os jogos de domingo, os jogos da 4 horas da tarde de domingo, É. eles não eram televisionados. Então o que acontecia? Passava um VT completo do jogo na Band 6 horas da tarde. Então tinha gente que não ouviu o jogo 4 horas da tarde Só pra, pra poder ver o VT e não saber o que aconteceu. Então se você chegasse na casa do camarada, porra, o Coringão jogou bem hoje, hein? Ganhou de 1-0. O cara te xingava, velho. Você já ficava puto, né? Você, porra, não É. viu o VT, mano? Ô, caralho, velho. É, tinha isso aí, cara. Observar aqui no podcast, cara, é que toda vez, todo podcast a gente viaja no tempo, já percebeu? A gente volta lá pra idade do Ricas. É, a gente só fala de coisa velha. Só assim. Eu só tô gostando vocês. disso, cara. É legal, eu tô aprendendo bastante. É, então, já aprendeu o que é até uma biblioteca, né? Outro dia aí. Isso é verdade, esses dias eu até falei pra minha namorada aqui que era uma biblioteca também. Então, Obrigado. ninguém falou, né? O que vocês consideram o tempo? Eu considero, sei lá, um mês. Acho que um mês a partir do lançamento do filme é tempo suficiente pra liberar o spoiler. Saiu do cinema, né? Saiu do cinema já. Ah, mas um mês... Ah, então, vamos pensar o seguinte. Depois de um mês, ele saiu do cinema, ele já tá disponível em alguma plataforma pra você assistir? Não. Saiu do cinema, não. O mês do lançamento. Ah, o mês do lançamento? Se um mês. Não, mas... Se um mês você não foi no cinema, azar teu, cara. Ah, então É você verdade. acha que a gente tem que dar dinheiro para Não, cara, é que a gente Lógico. fala sobre o filme. indústria do cinema? Se você gosta do filme, você tem que assistir, pô. Mas como é que Não, eu vou é saber se eu verdade. gosto do filme se eu não for assistir o filme? Não, mas, ô Gleison, eu concordo com o Ricas. Eu quis ir no cinema dar dinheiro pra Marvel porque eles mereceram, velho. O filme foi muito bom. Tá vendo? E eu acho que tem que sim Não, dar tudo dinheiro. bem. Não, eu não acho errado eu ser ir no cinema, pagar e tal. Mas vamos supor que esteja passando, o Vingadores Ultimato Aham. e numa sala do lado esteja passando Liga da Justiça. Nossa, coitado da Liga da Justiça. Tudo bem que a franquia da DC tá uma bosta, mas vamos supor Coitado. que aí você é um fã da DC, você quer assistir a Liga da Justiça, mas você também quer assistir o Vingadores, mas com o preço que o cinema tá hoje, não é possível que você faça isso. Eita. Então Agora você você vai. A vida não é justa, né? Agora você vai ser o paladino da justiça do preço do ingresso do cinema. Não, eu só acho que... Não, a gente tá falando de spoiler aqui, Ricas. Para de mudar de assunto. Eu só acho que Então, o spoiler, um mês eu não acho suficiente, cara. Pelo menos uns 2 meses, até pelo menos o filme ir pra alguma plataforma, cara. Mas depois Não, do mês mas- já foi uma plataforma, Gleison. Mas, por exemplo, um filme desse com essa fama, por exemplo, desse Vingadores Ultimato, ele vai demorar uns 4, 5 meses pra ir pra filme. Porque Não, pra ir pra porque daqui a uns 2 meses. Porque daqui a uns 2 meses ele vai estar em cartaz ainda. Verdade. Ele não vai nem ter saído de cartaz ainda. É. Então, sei lá, eu acho que. Acho que um mês já é o suficiente. Não, e outra, a gente também tem que entender que existe um limite, né? Entre spoiler e entre uma ditadura de não comentário sobre o filme, né? Tipo, você não pode conversar em um lugar que tem mais pessoas contra pessoas sobre o filme. Que isso, pô, também. Mas É, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi o primeiro spoiler que vocês receberam que vocês ficaram puto? Deixa eu pensar. Eu já Tá sei com qual o que seu? é. O meu foi... Você lembra do filme A Espera de um Milagre? Vocês já assistiram? Vocês dois já assistiram, né? Já. Vieram pra mim e falaram, mano, assiste esse filme aí, cara. Eu só fiquei triste que no final o negão morre. Porra, mas aí vai tomar no cu, né, cara? Mano, eu falei, velho, você me Porra, contou o mano. final do bagulho? Porra, Aí ele, aí não, mas dá, porra, né, é que eu chorei no final, mano, porque é mó triste quando ele morre. Velho, cala a boca, mano. Porra, já, Caramba. eu perdi Caralho. completamente a experiência do filme, porque, tipo, eu já sabia que o negão ia morrer, velho, então... Caramba, Gleice, mas você tocou num assunto que é muito difícil lembrar, Igual- cara, do spoiler. Eu também não lembro, não. Esse Igual é o do primeiro que eu seu- me lembro, assim, que eu tenha ficado puto, entendeu? Ó, eu lembro de um spoiler muito, muito ruim, que foi um dos mais horríveis que eu recebi, e eu odeio a pessoa que me postou esse spoiler, cara. Que foi do Breaking Bad. Sério? Mas, eu não vou nem contaram o comentar. que do Breaking Bad? Cara, eu não vou comentar porque talvez alguém... Não, seja Breaking lançado. Bad, mano, acabou em 2014, né? Não, velho, Já se pode, alguém já assistiu passou, a mano, série 4 e eu anos, cara. comentar... esse Azar, spoiler- vai tomar spoiler. A gente tá avisando aqui, Cara, ó. Vai pô, falar eu- spoiler. Ó, se você não gosta de spoiler, Volta vocês aqui, pulam... velho. Calma, Matheus. Se você não gosta de spoiler, você vai pular 10 minutos pra frente, tá? É. Não, 10 minutos é muito Walter tempo, não. Não, 5 minutos tá bom. já acabou, já acaba. 10 minutos vai acabar o O episódio. podcast, né? Pula 2 minutos tá bom. O Matheus vai falar rápido. Fala rápido, Matheus. O Walter morre, velho. Ele morre. E quem que falou isso pra você? Ó, Velho, meu primo falou isso pra mim, aquele mal criado, velho. você odeia seu primo? De melão, velho. Odeio, velho, odeio. Por que você acha que. Mano, eu faço muito bullying com ele desde esse dia, porque ele chegou na minha cara. Eu tava na segunda temporada Ô, e ele Matheus. falou que ele morria, velho. Foi Porque ele morreu. foi esse filme que você imprimiu aquela conta, Foi. aquele boleto? Conta a história do boleto. Não sei se o Rica já ouviu essa história, mas conta a história do boleto aí.
Ó, o que acontece? Depois que ele me passou esse spoiler, eu fiquei bem deprimido com ele, e aí eu resolvi tomar uma atitude, só que, lógico, né, uma atitude na altura do que ele fez comigo e pacífica. O Felipe, ele tava precisando pagar uma conta, né, e só eu tinha impressora na minha casa. Aí ele me ligou e falou se podia imprimir na minha casa a conta. Eu falei, pode, né, cara, pode vir. Aí ele mandou a conta pra mim no WhatsApp, e aí eu peguei essa conta e imprimi. Só que quando eu tava imprimindo essa conta, velho, parece que Lucifer sussurrou no meu ouvido, entendeu? E me deu a deixa, tá ligado? Eu até agradeço ele por hoje, por causa dessa deixa. E eu pensei em colocar uma rola gigante na traseira da conta, entendeu? E aí foi o que eu fiz, cara. Imprimi frente e verso, uma rola atrás e a conta na frente. Coloquei com outra folha branca na frente, grampeei, coloquei na pasta e dei pra ele. E aí até acompanhei ele até a lotérica, né, cara? Aí chegou na lotérica, ele foi e deu a folha pra moça do caixa, velho. E aí que ela chamou a polícia. Ela chamou a polícia? Ela chamou a polícia. Nossa senhora, tentaram tipo, pudor, velho. Sabe quando tipo, você faz uma coisa aí você vê que, tipo, porra, por que eu fiz isso? Que animal burro. Tipo, eu dei. Quando ele entregou a folha, eu me arrependi. Uma brincadeira mais quinta série impossível. Não, isso se chama vingança. Eu me arrependi, cara. Quando ela chamou a polícia, eu me arrependi mais ainda, entendeu? E aí, tipo, eu só tive coragem de falar pra ele que fui eu e que eu fiz isso, porque depois ele ficou tão puto que ele nem pensou em, tipo, tinha sido eu na hora. Ele só tava tentando se explicar pro policial lá da guarda assim. E aí eu falei pra ele depois de tipo, umas 3 horas o que aconteceu. E aí ele me bateu, ele tentou me bater, entendeu? Mas ainda bateu, tentou te agredir, né? Sério, sabe, eu me arrependi muito, velho. Eu achei que ele ia ir preso. Imagina isso, cara. Meu Deus. Nunca maltratem o Matheus, tá vendo? A vingança pode ser. O Matheus é vingativo. Isso aqui ele rancor. Igual, mas tem spoilers que tragam muita experiência do filme. Por exemplo, vocês já assistiram o Sexto Sentido, né? Esse, mano, eu tomei spoiler dele também, velho. Você tomou desse filme? Tomei, mano. Por isso que você é uma pessoa fria, Gleison. É, porque as pessoas são más comigo, entendeu? Eu só devolvo. As pessoas acabaram com sua alma. Exato, eu só devolvo, entendeu? Por isso que eu pego e trato as pessoas mal, eu conto spoiler do Star Wars pro Ricas. Sabe o que eu tava comentando hoje? Será que dá pra considerar, sendo spoiler, aquela sinopse do filme, tipo, que é bem esclarecida, tipo, que conta o filme todo? Será que dá pra considerar isso? Spoiler? Bem falado, bem citado. Tem crítico, entre aspas, de cinema que os caras não sabem fazer a porra da crítica sem dar spoiler. Tem cara que o cara conta o filme inteiro numa crítica de 10 linhas, não sei como o cara consegue. Você vai ver o filme e fala, obrigado, o cara já me contou tudo. Beleza, você não tem nenhuma coisa. O cara já falou tudo e ele escreveu sem spoiler ainda no título. Não, cara, pode ler tranquilo, tá sem spoiler. O Han Solo morre. Mas todo tipo assim, ô Ricas, ó, é sem spoiler. O Han Solo, ele morre nesse filme, mas isso vocês deveriam saber. Eu não tô dando spoiler aqui. Vocês deveriam saber que ele morre. Porque ele tá velho morre, entendeu? Igual também, há um pouco tempo atrás, acontecia muito de trailer. Não dá um spoiler grande, mas tinha trailer de filme que entregava muito do filme. Trailer do Vingadores, porque... Mas desse não, né? Não desse, mas teve um trailer do Vingadores aí que, mano... Porque o que rolava, né? Acho que era empresas de terceiros que faziam o trailer. Aí eles cortavam mal o negócio. Aí eles cortavam mal e faziam um bagulho que entregava, às vezes, um negócio que não era pra mostrar. Você lembra de E agora acho que eles estão tomando mais cuidado com isso. Você lembra de um trailer do filme do Hobbit, que ele mostrava tipo, os anões montados numa espécie de bode, e aí no filme não tinha essa cena? Então, mas isso acontece até hoje, né? Tipo... O Rogue One tem uma pá de cena que aparecia no trailer, que no corte final do filme não aparece. O Vingadores Ultimato também tem cenas que aparecem no trailer, que não estão no corte final do filme. Será que se eu falar uma dessas cenas é spoiler? Não, né? Não é. Se for cena... Não, uma cena à toa. É spoiler, então... Cara, deixa eu comentar com vocês, todo mundo aqui deve ter Netflix, né? Sim. Temos. E, cara, esses dias eu fui assistir um filme, o nome é A Garota Exemplar. Ele é com aquele cara, o Ben Affleck, sabe, que fez o Batman? Cara, e aí, tipo, foi até a minha namorada que recomendou, e aí eu tive a grande ideia de ler a sinopse, cara. Eu vou ler pra vocês a sinopse, presta atenção. Se quem quiser assistir esse filme, velho, aí vai vir spoiler, com certeza. Vai estar na sinopse do filme. Presta atenção. Em ruína, Nick chega em casa um dia e descobre que sua esposa desapareceu. E quando a polícia pressiona e encontra provas de sua morte, descobrem
que Nick é um grande suspeito, mas na verdade, ela forjou a sua própria morte. E aí, velho, se você assiste a droga do filme, velho, você assiste o filme, velho. Caralho, velho, entregou o final do filme, mano. Velho, Mas o não tem autor- nenhuma. Não tem nenhuma outra surpresa fora isso? Não, então não. E aí, se você Ah, assiste lá pra merda. Não, a Joyce, por exemplo, assistiu o filme e ela não tinha lido a sinopse. A E ela sinopse. ficou, tipo, achando que o cara tinha matado a própria esposa. Que o autor deixa parecer isso. Você, tipo, ele começa a colocar você contra o próprio, sabe, tipo, o protagonista. Pra você achar que ele matou a própria mulher. Aham. Só que eu já tinha lido a droga da sinopse e a jogada no final foi ela aparecer viva e, tipo, ter forjado a morte dela, tá ligado? E é isso, velho. A Netflix entregou o filme. Mas olha que engraçado, né, ô Rica, você falou do Sexto Sentido, né, que tem o spoilerzão lá, que me deram spoiler antes de eu assistir, então eu já sabia tudo que ia acontecer naquela merda. Há um tempo atrás, aí uns meses atrás, eu sugeri pra minha esposa pra ela ver esse filme, que ela nunca tinha ouvido falar do Sexto Sentido. Aí eu falei, vamos ver esse filme aqui, esse filme é interessante e tal, beleza, não sei o que. Ó como eu sou uma pessoa que não é tão má, entendeu? Eu deixei a minha esposa ter a experiência Sei. do Sexto Sentido. Nossa. Ela tava assistindo e Mas ela- assim, ela não Ela consegue. ficou chocada? Então, ela não consegue ver um filme ou uma série sem ficar me perguntando o que tá acontecendo. Ou o que vai acontecer. Isso também. A minha namorada, ela tem essa mesma mania. Ela tá vendo um filme que ela sabe que eu já vi, ela fica perguntando: ah, ele vai morrer, né? Ah, fulaninho fez isso, né? E aí você fica, assiste! Não, assiste, mano. Caralho, eu não vou te falar. Ah, não. né? A minha fez isso no Game of Thrones, cara. Putz, eu fico muito puto com isso. Então, aí ela tava assistindo o filme, certo? Sexto Sentido. É. E aí, durante o filme, aí ela ficava me perguntando. Aí eu falava, assiste o filme aí. Assiste aí. E fiquei insistindo. E aí ela, beleza, ela foi assistindo e tal. Aí quando chegou no finalzinho lá, agora, isso não é mais spoiler não, se eu falar, né? Não é não. Então, aí chega no final lá, na hora que ela tá deitada no sofá, aí ela começa a soprar aquele ar frio, né, que fica meio uma neblina, tipo uma fumaça branca saindo da boca quando tá muito frio, né? Aham. Ela começa a soprar aquele ar frio, ele olha pra mão dela, ela deixa cair a aliança dele, que ele usava, né? E ela fica falando o nome dele, falando tipo, eu sinto sua falta. E aí, Aham. nessa hora que ela linkou que o moleque tinha explicado, né, que o ambiente ficava frio quando o fantasma Aham. tava perto e que você conseguia conversar com as pessoas quando elas estavam dormindo. É. E aí ele fala, tipo, que eu te amo, não sei o que, e ela responde. E aí ela fala, meu, foi muito engraçada a cara dela, porque ela começou a abrir o olho, olhou pra mim assim e falou, ele tá morto! Aí eu falei, exatamente! E, meu, foi muito legal, velho, porque, tipo, ela teve a experiência do Sexto Sentido mesmo Então, é legal. depois de anos do filme, entendeu? Ela conseguiu não ter nenhum spoiler do filme. Então, mas isso que é legal desses filmes que tem esses finais assim, que não faz nenhum sentido você estragar a experiência pra pessoa. Não, e aí, Porque, mano, e aí ela ficou foda, lembrando das cenas, né? E falando, aquela parte lá que ele tava sentado com o fulano, eles não conversavam, né? Não, e aquela parte não sei o que, e a parte não sei o que lá. É, então, Falei, exatamente, ele só fala com o garoto, não fala com mais ninguém. exatamente. A gente pode considerar esse filme também uma daquelas verdades que o Ricas falou, né? Todo mundo sabe que esse garoto vê pessoas mortas. Isso desde quando eu me conheço por gente, eu sei que esse que o garoto menino- aí, Vê gente Então, mas morta a- e todo o tempo. o Haley Joel. Mas é engraçado que a esposa do Gleison não sabia, tá vendo? Às vezes pode acontecer. Então, engraçado que, tipo assim, ó, é porque na verdade ela usa mais o quê? Rede social, ela gosta mais de usar Facebook, né? Porque se ela Aham. tivesse visto o Twitter a pessoa usa o meme até hoje, né? Cara, Ah, eu sim. acho interessante isso, sabe? Porque, tipo, esses dias eu conheci uma pessoa que nunca tinha assistido Harry Potter, tá ligado? Eu acho muito legal achar Ô, pessoas prazer, que, eu. sabe, nunca assistiram. É, Aí, tem ó, muita virou gente que nunca viu um- Harry Potter. É que Harry assim, Potter é assim, Fico Eu animado nunca por vi ela. Harry Potter. não é todo mundo que conhece, né? Tipo, Eu não gosto de Harry Potter. mas você já tentou assistir? Eu assisti um. E você não gostou do Ah, 1? eu assisti- Ninguém Não foi o primeiro. Eu assisti o 5 ou 6, sei lá. Ah, mas você pulou. Eu assisti aquele que o duendinho, o engraçado, morre. Ah, tá. obrigado, Ricas. praia. Eu não assisti ainda. Ah, tá bom. Eu não assisti, eu parei no terceiro filme. Nossa, Mas velho, eu acho, pena, eu acho muito tonto o Harry Potter, eu não gosto. Ah, mas, nossa. mano, o primeiro filme, Documentário é- da Terra plana. o primeiro filme é o melhor, velho. Ah, não tenho. Uma coisa que eu ia perguntar aqui, ô Ricas. Você sei. acha que quem O gosta que de... tá latindo aí? É o Kid? Meu Kid, é o Kid. O Kid mandou um oi aí pra nossa audiência. É, E aí? tá sempre aí ouvindo a gente aí, né? O Kid tá ouvindo ao vivo.
Pessoal, se você estiver escutando barulho de tiro, tá? Não é onde eu moro, não, tá? É a Joyce, minha namorada, que tá assistindo filme de policial. Não é na rua, não, né, Matheus? Não é na rua, não. Eu É não que- tô deitado, tá? É que essa hora já Ô, deu Matheus. toque de recolher aí, não? Que filme que ela tá vendo? Pera só um Chico. Esse. Ah, esse tava filme demorando. Deu a é calibrada. Zodíaco. Zodíaco é o nome do filme. Cavaleiros? Ah, não. Ô, Joyce, é Cavaleiro Zodíaco? Não, cara, eu acho que eu sei qual que é. Aquele Qual é o nome do o. filme? O. Psicopata do Zodíaco, Os alguma homens- coisa assim, né? Os homens É. que odiavam as mulheres? Nossa, nada a ver. Nada a ver, né? Não esquece, não. Vamos continuar pra próxima pauta. Nossa, Qual que era filme policial? É policial, sei lá, velho. É que veio na minha cabeça. isso. apareceu um policial no filme e ele falou, filme policial. Vamos procurar, vamos fazer uma experiência, vamos procurar o final desse filme na internet e contar pra Joyce? Pode Verdade, crer. Pode crer, verdade. Vamos pesquisar aí, vai, deixa eu ver. Primeiro você precisa saber qual que é o nome do filme. Zodíaco. É o Zodíaco Zodíaco mesmo? Robert Downey Jr., ó, então o filme... E com o carinha que faz o Donnie Darko, né? Puta, o filme deve ser mal bom. É, Zodíaco é com o Robert Downey Jr., é verdade. O que não quer dizer Não que é lembro bom. se eu vi esse filme. Eu não lembro se eu vi esse filme. Não lembro não, parecia muito bom, cara. Agora nem eu quero pesquisar o final. E com o Bruce Zodíaco. Banner também, o Hulk. Eu não sei o nome do autor. Tá, vocês vão querer dar spoiler pra mim na mesmo? É, Não, sim, deixa cara. quieto. Fazer uma pesquisa. Não, aqui, vamos fazer uma pesquisa. Não, vamos lá, ó. Eu vou entrar no Beleza. assunto aqui que o Ricas. Eu acho que o Ricas gostaria de dar uma opinião. Kid, para de participar, por favor. Ele tá dando spoiler sobre o Tá ligado? último filme do Rin Tin Tin. É do K9. É, do canal. Qual a pergunta, Gleice? Então, a pergunta é a seguinte: você acha que alguém que gosta de dar spoiler tem tanto mau caráter quanto alguém que coloca o feijão embaixo do arroz? Nossa, cara. Eu você- acho que é então, eu acho que é o mesmo tipo de pessoa. Você acha que é a Eu achei mesma que pessoa você- que faz isso E- dá spoiler? Política. Se você vai almoçar com uma pessoa e vê ela colocando feijão por baixo do arroz, Nossa, que bizarro. fuja dessa pessoa quando se aproximar do lançamento de algum filme. Cara, não tem Porque noção esse cara vai ser aquele cara que vai estragar a sua experiência. É, Porque esse esse cara, cara- ó, o cara que coloca o feijão embaixo do arroz, ele preza pelo Ele caos. preza pelo falso, exatamente. Exatamente, porque o feijão vai espalhar e ele vai percorrer o prato inteiro e qualquer coisa que você colocar vai juntar com o feijão. O feijão por baixo do arroz representa falha de caráter. Só isso que eu tenho a dizer. Exatamente. E então, um cara que bota feijão embaixo do arroz, ele dá spoilers. É, Não, e não esse cara- ó, velho. e outra Ele não dica, hein? sabe nada. Não frequente restaurantes porque o feijão fique posicionado antes do arroz. Porque o dono desse Exatamente. restaurante também Ele é do mesmo tipo. Não, mas é, pode é. ser. Eu ele já está querendo influenciar você. a fazer a coisa errada. Então, pode É, ser isso, exatamente. ou pode ser que o cara esteja fazendo um teste pra saber se você é mau caráter, entendeu? Pra saber se Pode você ser vai também. primeiro no arroz e depois volta pra pegar o feijão só porque você não preza pelo caos, entendeu? Pode ser também. Tá vendo? Ó, eu achei o final do filme, hein, cara. Você achou o final? Qual que é o final? Ó, vou aqui, ó. Vamos lá. O Seiya solta um meteoro de Pegasus e. Até que. Ó, o principal- Não, calma. O Seiya Ó. fica carregando o meteoro de Pegasus durante Ó. 20 minutos e aí depois ele solta. O É, principal exatamente. suspeito, Cisne. Né? Então agora a gente tem que terminar com essa pauta aqui com spoiler, né? Isso. Vamos falar spoiler do quê? Do nosso próximo programa? É, o spoiler do nosso próximo programa. Qual que é, Ricas? Qual será o tema do próximo programa? Qual que é o tema do próximo programa, Matheus? O tema do próximo programa é a diferença do CDF, do nerd e do geek. Tá vendo? Então a gente acaba de Uau. dar um spoiler do próximo programa, então agora a gente vai pra onde, Ricas? Adivinha? Pra quê? Vamos pra diquinha do Riquinhas. Ah, de Riquinhas. É, diquinha do Riquinhas. Então, Riquinhas, vamos ver qual que é a sua dica dessa semana. Ó, hoje eu vou dar uma dica musical, hein? Tá vendo? Vocês gostam de Zé Ramalho? Tem umas músicas legais lá, Eu Telegram gosto. é legal. Eu gosto da Ramalho, é muito bom. O Zé Ramalho, ele... ele tá com um projeto de regravar músicas de metal e o primeiro single que ele lançou foi uma versão do Ozzy Osbourne, de uma música que chamava Mr. Crowley, que falava sobre o bruxo Aleister Crowley lá, que o pessoal curtia Raul Seixas, vocês manjam qual música que é? O Gleice até pode pôr um trechinho aí que é Mr. Crowley, down, down, down. Oh, Mr. Crowley,
É um grande clássico do Ozzy Osbourne. E ele fez uma versão abrasileirada chamada Senhorose. Que ele fala assim, é assim mesmo, te juro. Aí começa a música daí e fala Senhorose. Eu juro, eu escutei essa música. Mas ele fez uma tradução da música, é isso? Ele fez uma versão. Ele fez uma adaptação. Uma adaptação. Eu juro que eu escutei a música, eu não soube o que sentir. Eu não soube o que pensar, apenas senti. Mas Senhorose é É o quê? tão estranho, mas tão bizarro que é genial, cara. O que é Senhorose? Então, ele pegou a música do Ozzy, né, que fala da Esther Crowley, e na tradução... É falando do Ozzy. Senhor Ozzy, é isso? É, Ah! Senhorosa. Eu achei que era uma palavra só, tipo Senhor Ozzy. não, é Senhor Ozzy, de Ozzy Osbourne. É tão bizarro que é genial. Então, Eu vou deixar aqui o link do YouTube pro Gleison colocar aí junto na publicação, o link tá na descrição aí, galera. da descrição, pra vocês ouvirem essa pérola do cancioneiro popular brasileiro. Então a E diquinha, a minha dica- diquinha do Riquinha da semana, qual que é o nome da música, Ricas? Zé Ramalho, Senhor Ozzy. Senhor Ozzy, Zé Ramalho. Sim, ó. Então fiquem com essa Parece dica essa uma doença. semana e vamos acabar o programa por hoje, né, galera? Falou aí, galera. Paz. Não, primeiro que sim, nesse programa, a gente falou bem de Judas e Barrabás, né? E o Matheus falou que recebeu dicas do Lúcifer. Olha, é um Eu pacote fui completo, direto né? dele, tá? Eu concluí que fosse. Então, tipo, adeus, seu Flávio e tio Ed, foi um prazer conhecer vocês. Obrigado pela audiência nos dois outros programas. Os outros dois programas.